dentro de uma única geração, o mais mundo sofisticado que já havia existido, simplesmente deixou de existir. Não. Lentamente, não graciosamente. Os grandes complexos palacianos de Minian, Grécia reduzida a cinzas. O Império Hitita desapareceu completamente. Que civilizações posteriores esqueceram que já existiu. Ugarit, a joia do... A costa leventina foi reduzida a cinzas. O Egito sobreviveu por pouco e nunca de fato. Recuperado. Durante séculos, os estudiosos tiveram um nome para a força por trás dessa catástrofe, os povos do mar. Mas o nome não é uma explicação. De onde eles vieram, o que os motivou e o que aconteceu com eles. Depois, na maior parte do tempo, foram feitas perguntas às ferramentas para as respostas simplesmente não existiam. Então os cientistas começaram a extrair material antigo. DNA de ossos de 3.200 anos e o passado começou a falar de uma maneira completamente nova. Linguagem. É isso que esses ossos revelado. E é muito mais humano do que alguém já esperava isso. Para entender o que foi perdido primeiro, Precisamos entender o que existia, e o que existia em meados do segundo. O milênio a Cristo foi algo que o mundo nunca tinha visto antes e não veria, novamente por séculos após o seu destruição. Imagine um navio mercante em algum lugar em o Mediterrâneo Oriental por volta de 1300 BC, em seu porão. Lingotes de cobre de Chipre, estanho das montanhas de Afeganistão, âmbar do Báltico, costa marfim da África, cerâmica de Grécia, grãos do Egito. Um único navio, transportando a produção material de metade do mundo conhecido. Sabemos que essa embarcação existiu, porque os arqueólogos o retiraram o fundo do mar ao largo da costa sudoeste, Turquia, em 1984. O naufrágio de Uluburun, um navio de 15 metros 50 pés, navio mercante cuja carga representava praticamente todas as principais civilizações o final da Idade do Bronze, incluindo evidências de uma tripulação multinacional capaz de conversando entre os idiomas de um mundo interconectado. Aquele navio não é uma anomalia, é um símbolo. No dia 14. E nos séculos 13 a.C., as grandes potências do Mediterrâneo Oriental haviam construído algo verdadeiramente sem precedentes, um sistema. Egito no sudoeste os Hititas, Império dominando a Anatólia Maquinian, Grécia a noroeste de Babilônia e a Síria ancorando o leste menor, mas reinos ricos como Ugarit tecendo as conexões entre eles. As potências negociavam entre si, correspondiam-se entre si, casaram-se entre si. Nós sabemos isso porque 350 comprimidos de cuneiform, descoberto na reserva de Amarna, no Egito, a correspondência diplomática real de esta era. Grandes reis se dirigindo a cada um, outros como irmãos negociando comércio, acordos solicitando remessas de ouro reclamando quando as remessas chegou a tempo. A linguagem compartilhada de toda essa correspondência era babilônica, não porque a Babilônia dominasse outros, mas devido a séculos de contato. Tinha produzido naturalmente um comum, língua diplomática. Só esse detalhe diz algo importante sobre como este mundo havia se tornado profundamente integrado. O que manteve a coesão militar foi o carruagem, rápida cara devastadora, eficaz, era o tanque do bronze, idade e o instrumento perfeito de poder centralizado. Construir era necessário, artesãos qualificados, cavalos treinados, guerreiros profissionais e um excedente, economia para sustentar tudo isso. A Biga não apenas vencia batalhas, codificou o poder em uma tecnologia que somente os estados ricos podiam arcar com isso. E essa dependência apresentava uma vulnerabilidade, enterrado lá dentro, no final do século XIII. Século A.C., os relatos se espalhando por... Esse sistema era profundamente perturbador. A fome assolava os hititas, terras altas. Novas fortificações foram ascensão na Grécia e uma carta o rei de Ugarit proferiu palavras que quem os lia podia compreendê-los plenamente. Os navios do inimigo escreveu foi visto. O mundo mais estável que já havia existido estava parado no beira de algo em Caban Hong. Não há estrutura a ser prevista. Então, por volta de 1177, as velas negras apareceram ao largo da costa egípcia. Uma frota de navios de guerra, entrando na foz do Nilo, potente e veloz, carregando guerreiros, cuja aparência impressionou os egípcios como genuinamente estrangeiros. Alguns usavam penas, alguns usavam toucados, outros capacetes com chifres. Suas armaduras combinavam placas pesadas com placas leves. Kuro. Suas armas eram construídas em torno de espadas longas e lanças de corte, do que os arcos e lanças que definiu a guerra da Idade do Bronze para séculos. Eles não eram uniformizados, exército representando um único estado. Eles eram algo mais difícil de categorizar, uma confederação, uma coalizão de povos, caminhando juntos com um propósito comum, mesmo que suas origens fossem dispersas, em metade do mundo medieval. Faraó, Ramsés III os encontrou no Nilo e, segundo Ramsés III, ele venceu. Isso é onde entra o instinto do historiador o ceticismo torna-se essencial. Faraós, nunca perdidas.
As inscrições monumentais, esculpidas nas paredes de Medinet Habu, descreveram um Egito total e glorioso, vitória na língua que real. A propaganda vinha sendo aperfeiçoada há algum tempo. 1000 anos, o inimigo foi derrotado, o faraó triunfou. Os deuses estão satisfeitos. O que torna o Medinet Habu, o que torna o relato incomum, não é seu triunfalismo, mas a dimensão da ameaça que sentia, compelido a descrever. Nenhuma terra A inscrição declara que tinha sido capaz de... Eles tinham que ficar diante desses invasores. Eles tinham já devastado pelo Haiti através Carmich, passando por Arzawa, passando por... Alashi é um rastro de destruição que combina com o registro arqueológico de colapso. Civilizações por todo o leste. O Mediterrâneo termina à porta do Egito. O faraó que estava realmente vencendo não precisam explicar com tanto cuidado como o inimigo havia sido perigoso. O nomeado, grupos esculpidos nesses relevos têm ocupados estudiosos desde então. O Pelicero Checo, o Shilesh, o Denyen, os Oestes. 5 povos nomeados em os 1177, conta BC e parte de uma lista maior, aparecendo em diversas fontes egípcias, abrangendo várias décadas, porque isto não foi um evento isolado e esse detalhe é constantemente subestimado. O ataque a Ramsés foi o segundo grande tentativa de invasão ao Egito dentro de 30 anos. Mas talvez o mais revelador, detalhes preservados em Medinet Habu não, todos os guerreiros, junto com navios de guerra e os homens de combate. Os relevos mostram carroças de bois carregadas de mulheres, filhos e pertences. Estes não são apenas grupos de saqueadores em busca de pilhagem e uma retirada rápida, pelo menos. Algumas dessas pessoas estavam se mudando, trazendo tudo o que possuíam, olhando para um lugar onde se possa estabelecer permanentemente. O que as fontes egípcias não podem nos dizer é a vista da outra direção. Tudo o que sabíamos sobre os povos do mar, durante a maior parte da história, veio filtrado através da perspectiva de alguém, civilização que resistiu com sucesso. O debate sobre quem são os povos do mar, na verdade, era quase tão antigo quanto o estudo moderno da própria história antiga. Quando o egiptólogo francês Emmanuel Dude foi o primeiro a usar a expressão povos o mar em 1855, ele estava nomeando um problema, tanto quanto resolveram para melhor. Parte de 2 séculos, os estudiosos têm circulado o mesmo princípio fundamental: dificuldade. 9 ou 10 grupos nomeados, aparências radicalmente diferentes no relevos egípcios sem registros escritos, dos próprios povos do mar e uma quase completa ausência de evidências biológicas que poderiam resolver a questão das origens com qualquer real precisão. O que restou da erudição para a maioria? Naquela época, a cerâmica e os formatos dos capacetes eram importantes, mas a cerâmica e os formatos dos capacetes só podem levar você até certo ponto. Os Chardanas são talvez o grupo visualmente mais impressionante entre os mencionados, representados com capacetes com chifres característicos e escudos redondos, e há muito associados à Sardenha. A conexão tem um peso arqueológico genuíno. A cultura neurógica da Sardenha da Idade do Bronze produziu estatuetas de bronze com uma notável semelhança aos guerreiros esculpidos em Medinet Habu. Guerreiros de Chardana aparecem em registros egípcios muito antes de 1177 a.C., lutando como mercenários em Kadesh, servindo como guarda-costas pessoal de Ramsés II e lançando um ataque mal-sucedido ao Nilo no início de seu reinado. Uma relação com o Egito que se estende por mais de 3 séculos, oscilando entre serviço e hostilidade de uma forma que se assemelha menos a uma invasão estrangeira e mais a uma característica recorrente do mundo da Idade do Bronze. Os Pellet apresentam o argumento mais forte para uma identificação definitiva. A hipótese de que eles se tornaram os filisteus do Antigo Testamento, estabelecendo-se na costa sul do Levantino nos anos imediatamente posteriores ao colapso, é corroborada pela arqueologia nas 5 cidades do Pentapolos filisteu. Estilos distintos de cerâmica, mudanças nas práticas alimentares, novas tradições arquitetônicas e uma cultura material com claras conexões com os povos indígenas apontam para uma população recém-chegada em vez de uma simples continuidade com o que veio antes. Os Luca são situados de forma mais direta na Lísia, no extremo sudoeste da Turquia moderna, uma região com uma longa e bem documentada história de incursões marítimas que antecedem o colapso em séculos. Os Equests são mais intrigantes. A semelhança do nome com Acha de Homero é notada há gerações, e guerreiros minianos são documentados servindo como mercenários em todo o mundo da Idade do Bronze muito antes de seu colapso. Sem evidências biológicas, cada identificação era, em última análise, um argumento plausível, convincente em alguns pontos, frustrantemente circunstancial em outros. O DNA iria mudar isso. Por muito tempo, o instinto foi tratar os povos do mar como a explicação para o colapso da Idade do Bronze. Uma força chega a civilizações caem causalidade estabelecida.
É uma narrativa simples e quase certamente errada, ou pelo menos dramaticamente incompleta. Quanto mais cuidadosamente arqueólogos e cientistas examinam as evidências mais evidentes, se torna que o colapso não foi um golpe isolado desferido por um único agente. Foi uma cascata, uma falha sistêmica de crises cumulativas que se sucederam mais rapidamente do que qualquer uma delas poderia ser resolvida individualmente. Comecemos pelo clima. Amostras de pólen extraídas de leitos lacustres em todo o Mediterrâneo Oriental contam uma história consistente. Por volta de 1200 a.C., a região sofreu uma seca prolongada e severa. A precipitação diminuiu significativamente em grandes áreas. Em muitos lugares onde as plantações sustentavam populações densas há séculos, o solo estava se tornando deserto. Para reinos montanhosos como Hatti, já difíceis de alimentar em anos bons dependentes de carregamentos de grãos do Egito que percorriam enormes distâncias, as consequências de quebras de safra prolongadas não eram apenas inconvenientes econômicos, mas sim existenciais. Além disso, havia os terremotos. Análises sismológicas do Mediterrâneo Oriental do século XII a.C. revelam uma notável concentração de grandes eventos sísmicos na Grécia, Anatólia, Síria e Levante. As camadas de destruição em vários locais coincidem não apenas com a cronologia do colapso, mas também com a assinatura específica de danos causados por terremotos em vez de incêndios criminosos. Notavelmente, o Egito está localizado fora da zona sísmica que absorveu esses tremores, o que pode explicar, em parte, por que o Egito foi o único entre as grandes potências da Idade do Bronze a sobreviver. O fornecimento de estanho merece um momento à parte. O poder militar da Idade do Bronze era literalmente feito de bronze, e o bronze exigia estanho, e o estanho vinha quase inteiramente do Afeganistão. Quando as rotas terrestres que transportavam o bronze para o oeste foram interrompidas, as consequências se espalharam por todos os exércitos e economias palacianas que dependiam dele para funcionar. Talvez o detalhe mais perturbador de todos venha dos próprios padrões de destruição. Em vários locais, as estruturas do palácio foram incendiadas enquanto os assentamentos ao redor permaneceram intactos. Isso não é sinal de um invasor externo que passou por ali indiscriminadamente. É sinal de pessoas que sabiam exatamente o que queriam destruir. O resultado de tudo isso é um quadro em que os povos do mar eram tanto sintoma quanto causa. Pessoas já deslocadas pela seca, libertadas da autoridade palaciana em colapso, arrastadas para um vácuo de poder criado pela falha simultânea de todas as principais forças estabilizadoras da região. O mundo que atacaram já estava se autodestruindo. Chegaram no momento de máxima vulnerabilidade. E em alguns casos eles podem ter estado fugindo do mesmo desastre que pareciam estar causando. Durante a maior parte da história da humanidade, os mortos mantiveram suas origens em segredo. Quaisquer que fossem as jornadas que tivessem feito, quaisquer que fossem as distâncias percorridas por seus ancestrais, quaisquer que fossem as populações de onde descendiam, tudo desaparecia com eles na Terra. Então o DNA antigo mudou isso. Os cientistas aprenderam a extrair e sequenciar material genético de ossos com milhares de anos de dentes e estruturas do ouvido interno onde a informação biológica sobrevive por mais tempo. E de repente o passado começou a falar numa linguagem completamente nova. Não a linguagem dos objetos das camadas de destruição e dos formatos dos capacetes, mas a linguagem da própria biologia. Quando essa linguagem foi aplicada à questão dos povos do mar, não produziu uma resposta única e clara. O que produziu foi algo consideravelmente mais interessante. O estudo genético mais significativo a abordar diretamente a questão concentrou-se nos filisteus, o grupo com as evidências arqueológicas mais fortes para uma origem marítima. Pesquisadores extraíram DNA antigo de indivíduos sepultados nas camadas mais antigas de Ashkelon, uma das 5 cidades do Pentapoulos filisteu, abrangendo o período da Idade do Bronze à Idade do Ferro. O que eles descobriram foi um sinal claro e inequívoco de ancestralidade europeia nos sepultamentos filisteus mais antigos. Uma ancestralidade simplesmente ausente na população cananeia que ocupou a mesma região nos séculos anteriores. Não se tratava de um mero vestígio estatístico. Era uma genuína descontinuidade biológica que marcava a chegada de uma população de outro lugar. O componente ancestral apontava especificamente para o sul da Europa e para os aianos. Pela primeira vez, o argumento arqueológico e o argumento genético apontavam simultaneamente na mesma direção. Em seguida veio o detalhe que revela mais diretamente o que realmente aconteceu com essas pessoas. Dentro de 2 ou 3 gerações, o sinal genético europeu distinto presente nos primeiros sepultamentos filisteus começa a desaparecer.
Nas camadas da Idade do Ferro posteriores em Ashkelon, ele se misturou substancialmente à população levita da região. Os povos do mar chegaram, se estabeleceram, se integraram e, em poucas gerações, seus descendentes se tornaram geneticamente indistinguíveis da população regional em geral. A fronteira se dissolveu. A identidade persistiu na cultura e na memória muito tempo depois de ter deixado de existir biologicamente. Estudos genéticos em restos mortais da Sardenha antiga confirmaram que a população da Idade do Bronze da Sardenha era de fato distinta, dando fundamento biológico ao que a arqueologia há muito argumentava sobre a cultura neurágica. Mas o que o DNA não mostra é igualmente importante. Não existe uma única identidade genética unificada que permeie todos os grupos de povos do mar mencionados. Nenhuma assinatura biológica compartilhada que ligue os Shardana aos Pelicet e aos Luca. Eles eram, de fato, povos múltiplos. Os povos do mar não eram uma civilização misteriosa de além do mundo conhecido. Eles eram produtos do próprio Mediterrâneo da Idade do Bronze. O sistema estava se desintegrando. Os povos do mar não desapareceram após o Egito. Essa é a parte da história que tende a se perder no drama do próprio colapso. As inscrições do próprio Ramsés III registram algo que sua narrativa triunfalista não consegue ocultar completamente. Ele assentou grupos derrotados dos povos do mar em Canaã como vassalos egípcios. Os pelizetos, em particular, foram instalados ao longo da costa sul do Levantino, funcionando na prática como uma população tampão, protegendo a fronteira imperial contra novas instabilidades vindas do norte e do leste. Foi uma solução pragmática para um problema que a vitória militar por si só não havia resolvido. Você poderia repelir uma frota no Nilo. Não havia como reverter o deslocamento de populações inteiras sem ter para onde ir. O Pentapolos filisteu que se desenvolveu a partir desse assentamento tornou-se uma das culturas arqueologicamente mais visíveis do início da Idade do Ferro. Em Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath e Gaza, a marca material da chegada de uma população é inconfundível. A cerâmica de estilo haiano aparece nas camadas de ocupação mais antigas, distinta de tudo o que foi produzido em Canaã antes do colapso. Os hábitos alimentares mudaram. Carne de porco e carne bovina, fortemente associadas ao mundo haiano, mas não típicas da região, aparecem no registro fossilífero. A arquitetura se transformou. Uma cultura estava se estabelecendo baseando-se em origens que trouxera consigo através do Mediterrâneo enquanto absorvia lentamente a paisagem em que se instalara. Essa cultura alcançou uma espécie de imortalidade que seus fundadores não poderiam ter previsto. Os filisteus do Antigo Testamento, os grandes antagonistas da história inicial de Israel, o povo de Golias, preservaram a memória dos povos do mar em um dos textos mais lidos da história da humanidade. Seu nome sobreviveu às suas cidades, à sua língua, à sua biologia e quase à sua arqueologia. A Chardana seguiu um caminho diferente. Há evidências da presença de mercenários Chardana servindo nos exércitos egípcios por mais de 3 séculos após o colapso do Estado Fiônico, aparecendo em documentos administrativos até a 20ª dinastia. Alguns foram estabelecidos no Egito com concessões de terras e status de elite. Sua relação com o Estado Fiônico evoluiu de uma ameaça recorrente para uma comunidade militar integrada. Não é tão diferente dos soldados germânicos que ascenderam à proeminência no exército romano tardio. O paralelo é incômodo, mas instrutivo. Cipreste emerge das evidências como algo completamente diferente. Um caldeirão cultural crucial, onde populações deslocadas de todo o sistema em colapso convergiram forjando novas identidades a partir dos destroços das antigas. Pessoas que perderam seus palácios, seus reinos, suas redes comerciais, chegando à ilha na encruzilhada de tudo e recomeçando do zero. Os relevos esculpidos em Metanet Habu ainda estão lá. Guerreiros com cocares de penas e capacetes com chifres congelados no calcário travando combates no Nilo, presidindo uma vitória que não conseguiu impedir o lento colapso de tudo o que estava por trás dela. Durante 3.000 anos permaneceram sem nomes, sem origens, sem biologia. O DNA não resolveu tudo. Os povos do mar permanecem plurais enigmáticos resistentes a uma única explicação definitiva. Mas o que a genética realizou foi algo mais importante do que desvendar o mistério. Ela o humanizou. Tratava-se de um povo rastreável cujos descendentes vivem hoje em toda a região. O colapso da Idade do Bronze não foi imposto ao mundo antigo por uma força alienígena vinda do nada. Foi gerado internamente pela mesma humanidade interconectada, ambiciosa e desesperada que construiu esse mundo em primeiro lugar. Eles destruíram, eles sobreviveram, e no sentido biológico mais literal eles se tornaram nós.
Mantenha a curiosidade.